a concentração econômica. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje. Este é um assunto que faz parte de uma playlist introdutória bastante básica que eu estou criando aqui no canal, tenho gravado aqui no canal, sobre história do pensamento econômico ou então história da economia. E o livro-texto base que eu estou utilizando, História do Pensamento Econômico, do Rand. Este é um livro que tem um viés marxista, então se você não é marxista ou não gosta, não leia esse livro porque é perda de tempo. Eu não sou marxista, não gosto do marxismo e de nenhuma vertente do socialismo e estou lendo esse livro, ou seja, estou perdendo meu tempo, porque eu já sei qual que é a base dessas teorias e eu não acredito nesse tipo de crença. Mas como eu comecei já esse livro já tem um tempo, então agora eu vou finalizar ele como introdução da introdução, sabe? Porque nas universidades de economia, geralmente nessas disciplinas de história do pensamento econômico, o viés dominante de fato é socialista, é marxista, o que é péssimo, né? Mas é o que domina. Então tudo bem, que seja assim, no início dessa playlist sobre história do pensamento, da história da economia, que seja com este viés mais que seja com esse viés de esquerda. Quando eu finalizar este livro, então eu vou procurar um livro bem melhor, mais robusto, que traga de fato uma visão realista mesmo, né, dos acontecimentos econômicos. Então vamos lá, concentração econômica é o assunto do vídeo de hoje, que faz parte, como já disse, dessa playlist, mas concentração econômica o assunto está inserido no capítulo 6 deste livro, que trata sobre as doutrinas socialistas, a teoria econômica de Karl Marx. Então eu já tratei sobre o materialismo histórico, também sobre a crítica moral de Marx ao capitalismo, a teoria do valor-trabalho e da mais-valia, acumulação de capital, desequilíbrios setoriais e crises econômicas. Então hoje, concentração econômica. Vamos ao texto. Outra importante consequência da acumulação de capital, analisada por Karl Marx, foi a concentração da riqueza e do poder econômico em mãos de um número cada vez mais restrito de capitalistas. O processo de concentração decorria da ação combinada de duas forças. Em primeiro lugar, a concorrência entre os capitalistas, gerando uma situação em que o mais forte esmagava ou absorvia o mais fraco. Aqui, a concorrência causa devastações em proporção direta ao número e em proporção inversa às magnitudes dos capitalistas adversários. Termina sempre provocando a ruína de inúmeros pequenos capitalistas, cujos capitais passam em parte ao controle de seus conquistadores e em parte desaparecem. Então, este parágrafo, Karl Marx traz essa ideia de que por conta da concorrência, os capitalistas vão concorrendo e daí alguns deles se destacam, crescem, e esses que crescem tendem a engolir os menores. Em segundo lugar, à medida que se aperfeiçoa a tecnologia, ocorria um aumento na quantidade mínima de capital necessário para manter em funcionamento uma empresa sob condições normais. A empresa precisava ampliar constantemente a produtividade de seus operários sob o risco de sucumbir à concorrência. A produtividade do trabalho dependia da escala de produção. Desse modo, as inovações tecnológicas aliadas à concorrência entre os capitalistas impulsionavam num movimento inexorável o processo de concentração do capital, do qual emergiam empresas cada vez maiores, controladas por um número cada vez mais restrito de capitalistas. Esse processo seletivo ampliou o abismo entre as classes fundamentais da sociedade capitalista. De um lado, uma minoria de capitalistas abastados, de outro, o proletariado, a grande maioria da população. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje sobre a ideia do que Karl Marx entende como concentração econômica, que tende, por conta da concorrência, tende a permanecer nas mãos dos maiores capitalistas, que inicialmente eram iguais aos outros, mas que conforme a concorrência aumenta, muitos se destacam, então eles acumulam mais e tendem a engolir os outros capitalistas. E a tecnologia também, né, envolvida nessa questão toda. No próximo vídeo, então, a miséria crescente do proletariado. Esse vai ser o tema, o assunto, e dá uma olhada no vídeo passado, onde eu tratei sobre desequilíbrios setoriais e crises econômicas. Lembrando, é uma playlist de introdução, né, à história da economia, o livro-texto é este aqui. Eu fico por aqui. Valeu!